Olá pessoal, aqui é a professora Bia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características dos seres vivos. Ou seja, o que define um ser vivo? Como é que eu sei quando um ser ele é vivo ou ele é um ser não vivo? Quais são os seres vivos existentes no nosso planeta? Como que eles se manifestam? Tudo isso a gente vai discutindo a partir de agora, ok? Então, vamos focar um pouquinho aqui sobre as características principais, características que definem um ser vivo. Ok, a primeira característica que define um ser vivo seria a estrutura celular. Todos os seres vivos, com exceção dos vírus, possuem pelo menos uma célula. Ok? Então, nós podemos classificar os seres vivos, de acordo com a estrutura celular, em seres unicelulares e seres pluricelulares. Ou seja, seres vivos que são constituídos por uma única célula e seres vivos que são constituídos por duas ou mais células. Ok? Então, a respeito da estrutura celular, o que é importante nós termos conhecimento? Tá? Quais são as principais estruturas de uma célula? As células elas estão constituídas principalmente por uma membrana plasmática que delimita e dá o formato das células, o citoplasma, que é o material dentro das células, e um núcleo, tá? Onde está guardado o nosso material genético, ok? E com relação a essas células, nós vamos ter dois tipos. As células que são conhecidas como eucariontes e as células que são conhecidas como procariontes. Nós temos aqui dois tipos de células na imagem, uma eucarionte e outra procarionte. Qual é a diferença entre elas? As células procariontes, elas são células mais primitivas, tá? E nas células procariontes, o núcleo, o material genético, ele fica disperso no citoplasma, tá? Então, não existe delimitação no núcleo nas células procarióticas, as células procariontes. Quer dizer que ela não tem material genético? Não, ela tem material genético sim, só que ao invés desse material genético ficar delimitado em um núcleo, ele fica espalhado juntamente com o citoplasma. Então, se nós formos visualizar uma célula dessa no microscópio, por exemplo, nós não conseguiríamos ter a visualização do material do núcleo, porque esse núcleo ele não existe. Tá? O material do núcleo ele fica disperso juntamente com o citoplasma. Visualmente falando, não dá para perceber o que é material de citoplasma e o que é material de núcleo, ok? Já na célula eucarionte ou célula eucariótica, o núcleo, o material do núcleo, o material genético, ele vai ser delimitado por uma membrana de fosfolipídios, tá? Conhecida como carioteca. Então, essa carioteca ela só vai estar presente em células eucariontes, ok? Nas procariontes nós não temos essa delimitação do núcleo, existe a ausência de carioteca. A carioteca ela vai estar presente nas células eucarióticas, tá? E ela vai delimitar o material do núcleo do material do citoplasma. Então, se a gente for visualizar esse tipo de célula num microscópio, nós vamos conseguir identificar o material do núcleo do material do citoplasma. Visivelmente falando, é mais fácil de identificar, ok? Uma outra diferença também diz respeito ao tamanho, Vocês podem reparar que as células eucarióticas, elas são bem maiores, cerca de 10 vezes maiores, do que as procarióticas, tá? Quais são os seres vivos procariontes, que possuem células procarióticas existentes no nosso planeta? As bactérias, bactérias, cianobactérias e as arqueias, tá? São os únicos seres vivos que ainda possuem células procarióticas. Todos os demais seres vivos existentes no nosso planeta, sejam eles
protozoários, animais, plantas ou fungos são seres eucariontes, são células eucarióticas, ok? Então, resumindo, os seres vivos eles podem ser procariontes, né? Cuja célula tem ausência de carioteca, o material do núcleo é misturado com o material do citoplasma. Ou pode ser eucariontes, cuja célula eucariótica tem carioteca e delimita o material do núcleo do material do citoplasma, ok? Ainda com relação às células, né, nós podemos classificá-las em os seres vivos em unicelulares e pluricelulares. E é claro que a estrutura celular ela vai ser diferente conforme o ser vivo. Aqui, por exemplo, nós temos dois tipos de célula. A célula animal, né, que constitui o corpo dos animais, e a célula vegetal. Reparem aqui que a célula vegetal possui algumas estruturas que não tem na célula animal, que mais tarde nós vamos estudar quais são essas estruturas. Mas aqui a gente já pode perceber de início que existe uma parede celular, né, e estruturas conhecidas como cloroplastos, que faz a fotossíntese, ok? Além, é claro, aqui do vacúolo do suco celular, entre outras estruturas. Aqui na célula animal nós vamos ter os centríolos, que não está presente na célula vegetal, ok? Essas estruturas nós vamos ver com mais detalhes nas próximas aulas, tá? A princípio, vamos ver aqui as principais características dos seres vivos. Com relação aqui ainda às células, nós podemos classificar os seres vivos em seres unicelulares, que são os seres vivos que possuem uma única célula, tá? Ele próprio é a célula. Como, por exemplo, nós vamos ter aqui algumas bactérias, são unicelulares, algumas algas também são unicelulares, alguns protozoários, como é o caso aqui das giardia, né, os paramécios e as euglenas, ok? Esses seres são exemplos de seres unicelulares que possuem apenas uma única célula. E é claro que nós vamos ter seres pluricelulares que possuem mais de uma célula, como é o caso dos animais, né? Eu coloquei como exemplo os insetos, abelhas, aqui a raposa do deserto, que é bem fofinha, né? O ouriço, o aiai, né? O ser humano, tá? O ser humano também é um ser pluricelular que possui mais de uma célula. As plantas também são exemplos de seres pluricelulares, e os fungos também. Alguns fungos, né, são exemplos de pluricelulares, embora nós também tenhamos, né, alguns exemplares que são unicelulares. Como é que os seres pluricelulares estão organizados? Né? O início de um corpo pluricelular sempre vai começar com uma única célula. Essa célula ela vai começar a se dividir e produzir tecidos, tá? Esses tecidos eles vão sendo especializados, vai ocorrer a divisão de tarefas, né, na formação do ser vivo, e cada grupo de tecidos vai ser responsável por determinada função. Quando nós temos um conjunto de tecidos que são iguais e fazem a mesma função, nós vamos formar um órgão. Tá? E quando esses órgãos se agrupam e fazem uma determinada função, nós temos um sistema. O conjunto de sistemas é que vai formar o nosso organismo, que vai formar um indivíduo. Então essa é a organização dos seres pluricelulares. Começa com a célula, um conjunto de célula forma o tecido, o conjunto de tecido forma o órgão, o conjunto de órgão forma o sistema e o conjunto de sistema vai formar o organismo ou o indivíduo propriamente dito, ok? Seguindo então, outra característica do ser vivo: todos os seres vivos, sem exceção, necessitam de alimentos. Então, todos os seres vivos se alimentam. Conforme a necessidade de alimentos, a gente pode classificar os seres vivos em dois principais tipos: autótrofos e heterótrofos. Quem são os autótrofos? Os autótrofos são aqueles seres vivos que, através de reações químicas, são capazes de produzir o próprio alimento. Por exemplo, as plantas, elas podem fazer o próprio alimento através de um processo químico conhecido como fotossíntese.
Algumas bactérias produzem o próprio alimento através de um processo químico chamado de quimiossíntese. Outros seres vivos podem produzir o próprio alimento através de um processo conhecido como fermentação. Esses processos metabólicos, né, de produzir o próprio alimento, nós vamos ver nas aulas posteriores, ok? Mas se vocês quiserem adiantar, tem um videozinho aqui em cima, né? É só clicar no izinho aqui que vocês vão ter acesso ao vídeo que explica sobre o metabolismo celular, como é que eles produzem energia, né? E o próprio alimento. Outro grupo de seres vivos são conhecidos como heterótrofos, tá? Esses heterótrofos, eles não são capazes de produzir o próprio alimento, então eles necessitam se alimentar de outros seres vivos. Então, dentro dos heterótrofos, nós vamos ter os herbívoros, que se alimentam de plantas, os carnívoros, que se alimentam de carne. E quando eu falo de carnívoro, dentro dessa classificação também estão os insetívoros, né, o que se alimenta de insetos, tá? Os que se alimentam de insetos também estão classificados dentro dos carnívoros. Onívoros, tá? Que podem se alimentar tanto de plantas quanto de animais, como é o caso do ser humano. Nós somos seres onívoros, podemos nos alimentar de frutas, né, legumes, folhas, carne, ovos, leite e entre outros, né? Hematófagos, que se alimentam exclusivamente de sangue. Algumas fêmeas de insetos se alimentam de sangue, algumas espécies de morcegos também se alimentam de sangue. E os detritívoros, que se alimentam de detritos, tá? Então, essa é uma característica de ser vivo, todos eles necessitam de alimentação. Próxima característica, todos os seres vivos possuem um ciclo vital. O que é um ciclo vital, pessoal? O que significa ter um ciclo vital? Significa que todo ser vivo nasce, cresce, pode se reproduzir, pode envelhecer e morre, tá? Então, nem todos os seres vivos vão concluir o seu ciclo de vida. Alguns seres vivos nascem e já morre em seguida, tá? Infelizmente, acontece. Outros seres vivos nascem, crescem, não se reproduz por algum motivo, tá? Independente do motivo, ele não se reproduz, envelhece e morre. Então, alguns seres vivos não concluem o seu ciclo vital, mas todas as espécies de seres vivos, tá, possuem um ciclo vital. Elas nascem, elas crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem, ok? Seguindo,